Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 27, os mandamentos de 5 a 10. Os 10 mandamentos foram dados por Deus no contexto da libertação de Israel do Egito. Êxodo capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor Deus libertou Israel do Egito por causa da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. É o que lemos em Êxodo capítulo 6, o versículo 2. Falou mais Deus a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel e me lembrei da minha aliança. Fez parte da aliança com Abraão abençoar todas as famílias da terra. Em Gênesis, no capítulo 12, o verso 2, é ressaltado este aspecto da aliança. De ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É nesse contexto que Deus entrega os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao relacionamento dos homens para com Deus. Fala sobre o primeiro mandamento, fala sobre o governo de Deus. O segundo mandamento sobre a adoração e o culto que se deve a Deus. O terceiro mandamento sobre a invocação de Deus em temor. E o quarto mandamento sobre o serviço que se deve prestar a Deus. Depois vem os outros 6 mandamentos, e eles dizem respeito ao relacionamento dos homens entre si. O quinto mandamento está desta forma, Êxodo capítulo 20, o verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O terceiro mandamento nos instrui que devemos nos aproximar de Deus para invocar o seu governo sobre nós. E o primeiro e principal instrumento divino para nos instruir no caminho que devemos andar são os nossos pais. Honrar implica em tratar os pais com respeito e consideração, valorizando as suas palavras diretrizes. Envolve também profundo senso de gratidão. A história de Noé lança luz sobre este respeito que devemos aos pais. Depois do dilúvio, Noé se viu alcoolizado. Essa história se passa a partir de Gênesis, o capítulo 9, o verso de número 21. Bebendo do vinho, embriagou-se Noé e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus irmãos. Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Observe que Noé estava em uma situação digna de repreensão. Cã, vendo a nudez do seu pai, expôs aos seus irmãos, rebaixando a dignidade do seu pai. Sem e Jafé, demonstrando profundo respeito, se aproximaram de costa e cobriram a nudez de seu pai. Quem honra a seus pais tem maior propensão para uma vida longa. Quem não faz, perde a bênção divina. O sexto mandamento está em Êxodo capítulo 20, o versículo 13. Não matarás. Este mandamento nos faz lembrar a tragédia da primeira família, quando Caim matou Abel por inveja. E por que Caim matou Abel? Gênesis capítulo 4, verso 6.
Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E depois diz: o pecado jaz à porta, o seu desejo seja contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o pecado da ira no coração de Caim levou que ele viesse a matar o seu irmão Abel. E por que Caim cultivou ira em seu coração? Nós lemos em 1 João, capítulo 3, o verso 14, a respeito da animosidade de um irmão para com o outro. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, e todo que odeia a seu irmão é assassino. O 7º mandamento está em Êxodo capítulo 20, o versículo 14. Não adulterarás. O plano divino para a constituição da família foi traçado antes da queda do primeiro casal. Este plano está revelado em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 23. Disse o homem: essa afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. A ênfase está no respeito mútuo entre o casal, residindo em um relacionamento monogâmico. A monogamia reside no relacionamento exclusivo entre o casal, com ênfase na exclusividade sexual. Qualquer desvio quebra o plano divino. O 8º mandamento se encontra em Êxodo capítulo 20, o versículo 15. Não furtarás. Várias famílias convivendo em um mesmo território formam uma comunidade. A base da comunidade saudável é o direito à propriedade privada. E Gênesis capítulo 2, verso 8, Deus prepara um lugar para o primeiro casal. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ou seja, Deus faz o homem reconhecer que ele tem um pedaço, uma dimensão territorial em que ele deve trabalhar e não furtar. A raiz da palavra furtar em hebraico denota o ato de tomar algo de alguém sem o seu consentimento. O 9º mandamento está em Êxodo capítulo 20, o versículo 19. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Este mandamento evidencia o complexo do Éden, quando Adão lançou culpa sobre Deus e sua mulher, e a mulher lançou culpa sobre a serpente. É preciso cada um ser fidedigno e fidedigna testemunha do fato quando ele o observa, não desviando a história, lançando culpas um sobre o outro, mas assumindo a sua própria responsabilidade. No 10º mandamento, ele se encontra em Êxodo capítulo 20, o verso 17. Aliás, o 9º mandamento O 10º mandamento se encontra em Êxodo capítulo 20, o verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Esse mandamento, ele sintetiza todos os outros mandamentos no que diz respeito ao relacionamento humano. Não só é preciso respeitar o que o outro possui, como também o coração tem que estar alinhado com a mente em uma mesma disposição. A cobiça comprova que o pecado trabalha contra os interesses próprios da pessoa, pois exclui ela do relacionamento saudável com o seu próximo. Se este vídeo fez sentido a você, curta. Comente as suas impressões. Compartilhe para que outro também conheça os mandamentos de 5 a 10. Salve para que você reveja os textos que foram criados. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é:
conhecendo a palavra, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.